Por que apertei o gatilho? Por Qual quê, que né? foi essa ocorrência? Vamos finalizar aqui, vou deixar todo esse espaço para você contar como foi essa ocorrência e depois o júri dela, onde você conheceu o Vendramini. Como foi, irmão? Beleza. Só vou começar aí, só vou colocar GG, rapidinho. só um minutinho. GG, dá um paninho aí, mano. Esse café aqui vai melar tudo, mano. Um paninho com um pouquinho de água aí, molhado. Pode colocar a imagem do Mauro? A imagem do? Do Mauro. É a primeira Ele aí. me mandou aqui, né? Pera aí. É, porque tem uma frase dele aí que é uma frase que é bem interessante. Não é a frase de um ex-major da PM, não é a frase de um soldado da esse, PM, esse aí. Pera aí. Não é frase de um soldado da PM, né? Que tá, nossa, o soldado tá revoltado. Ah, mas as praças são contra os oficiais. Não é isso. É a palavra de um coronel, de um comandante. Ele foi subcomandante da PM. Isso aí tá gravado. Estou expondo aqui a imagem dele, porque é uma pessoa pública. Ele assumiu um alto posto da polícia brasileira com o maior efetivo de todos os estados brasileiros. Aí, ó. Coronel Mauro dos Santos Ricciarelli. Esse aí, né? É. Grande amigo, grande combatente, grande comandante. Frase dele eu vou falar, tá? Frase é dele. Tá gravada num podcast. Eu estava entrevistando. Ele falou exatamente assim. Eu vou botar a foto dele atrás ali, ó. Falou exatamente assim. Não Saavedra a foto. A câmera não Saavedra de... Perguntamos, é difícil comandar 80 mil homens? Ele, não é, comandar de 80 mil homens é fácil. Difícil é comandar 60 coronéis. Que frase dura, pesada, né? Mas que demonstra a verdade. Que metade ali, que estava sob o comando dele, ele sentia claramente que só queria derrubar o comandante. Só queria derrubá-lo. Ele e o comandante geral. Isso daí, mas você está sendo... você está sendo falso, você está cuspindo no prato que comeu. Não. A instituição, polícia militar, eu prezo. É forte, hein, irmão? Comandar esse tanto de homem, o foda é 300 coronéis, ele falou? 30? Não, 60. 60 coronéis. Comandar 80 mil homens é fácil. Caralho. Fácil. Difícil é comandar 60 coronéis. Então, por que eu chego e comento aqui sobre comandante-geral que acusou policial que se envolvia em troca de tiro de assassino? Declaradamente, assim, ó, tipo o cara cometeu um crime na frente de 200 oficiais da polícia. 200 oficiais, um auditório inteiro. E ninguém fala nada. A hierarquia é muito, muito rígida. Todo mundo se cala, tem medo de falar. Hoje eu não tenho medo de falar, eu posso falar abertamente. Eu acho que, mesmo se eu tivesse prosseguido com a minha patente, eu falaria. Porque eu não estou citando o nome de uma pessoa diretamente, no sentido pejorativo. Aqui, eu estou elogiando esse homem aqui. Ó. Aqui eu estou falando assim, ó, esse aí tem saco roxo, esse tem culhão. E foi uma das pessoas que me defendeu publicamente na minha ocorrência. Mas então você só está falando isso por causa... Não é. Não é. É porque o resultado da minha ocorrência, né, teve 2 desdobramentos. Um na parte criminal, que é uma acusação de duplo homicídio. E outro, que é na Justiça Militar, no TJM, que é um processo administrativo que ele se chama CJ, Conselho de Justificação. E nele é analisada a sua conduta à luz dos procedimentos que você tomou durante a ocorrência. E por 4-3 eu fui condenado no TJM
ficando claro aí para os 4 juízes que me condenaram que eu matei, que eu assassinei, que eu forjei uma ocorrência contra 2 jovens, enquanto 3 disseram que não. E na justiça comum, eu fui absolvido por completo. Esse Coronel Mauro foi um dos caras que realmente ele acreditou na minha versão, que é a versão que no papel ela é perfeita, que no local ela tinha testemunha, que a perícia ela deixou sem nenhum tipo de pena, tá? Foi totalmente legítima a ocorrência, mas mesmo assim eu tomei essa punição. Eu estava de supervisor 2011, novembro, eu não vou lembrar o dia, novembro de 2011. Supervisor regional, uma função simplesmente de supervisão operacional e gerencial de toda a região do ABC. Toda a área do ABC, Santo André, Bernardo, Caetano, Diadema, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá. São 7 cidades. E ali eu tinha que fazer somente rondas, né? Somente rondas. Ou seja, eu não tinha uma missão específica de fazer o serviço operacional. Mas como nunca prevariquei, eu nunca prevariquei na minha vida. Então, se olhar minha ficha de punição, tem punição por ter batido boca com um coronel, por ter redigido um documento de forma equivocada ou não entregue determinado documento a tempo. Tem punição assim. Agora não tem nenhuma punição, sequer uma punição de envolvimento com crime organizado, de ter desviado verba de quartel, de ter de violência doméstica, de nenhum tipo de conluio aí com crime, tá? Roubo, furto, nenhum tipo de denúncia nesse sentido. Eu tenho 2 denúncias que não resultaram em punição na minha carreira, 2 denúncias de ter formado grupo de extermínio. Ó, é grave, né? A denúncia é grave, né? Porra. Formou um grupo de extermínio. Tenho 2 na corregedoria. Essas 2 eu fui recebido na corregedoria, pode acreditar, tá? Isso é real. Um cafezinho nas 2 vezes, uma na sala de um capitão, outra na sala de um major. Conversaram comigo, tal, me ouviram a termo e não deu em nada. Mas foram 2 denúncias de grupo de extermínio. É muito pesado isso daí, né? É algo assim que, puxa, se fosse verídico, poderia estar preso, cumprindo aí cadeia por dezenas de anos, né? Mas não. Então, por isso que eu ressalto que parece que tem tratamentos diferenciados para determinadas pessoas na polícia. Para mim, resultou, por causa de uma ocorrência de morte dessa daí, resultou uma pena que, para mim, ela ultrapassa qualquer limite do natural. Qualquer limite. Mas aí eu estava de supervisor e fazendo um serviço aí somente de ronda. E tínhamos pego aí umas esfirras numa pizzaria lá, numa esfirraria. E a gente estava retornando para o batalhão, para o 40º Batalhão. Chegamos na pizzaria, pegamos as pizzas, estamos voltando, passamos próximo ali da Avenida Maria Servide de Marque, ali em São Bernardo, e até hoje eu não lembro se eram 5 ou 6 pessoas, mas com certeza, ou 5 ou 6 pessoas abordaram a viatura, mas abordaram, as 5 vieram em cima da gente. Ó, pelo amor de Deus, tá passando uma moto aqui, vermelha, tem 2 caras, os 2 estão armados, eles estão esperando uma oportunidade para roubar a pizzaria. Pô, mas vocês viram a arma? Não, mas eu tenho certeza que tá armado. Os caras rodaram aí, passaram 3 vezes aqui. O dono da pizzaria bateu no peito e falou assim, olha, eu já cumpri cadeia, eu fui do sistema. Eu fui ladrão. Hoje eu tô aqui, tô
casado, tenho família, tô aqui com o meu negócio aqui. Eu sei que aqueles caras são bandidos, eles vão roubar a gente. Mas não deu 1 minuto de conversa, uma dessas testemunhas aí, que todos foram arrolados como testemunhas, aí até ali são solicitantes, desesperados. Né? Ele medo, apontou... Né? Com medo. Nitidamente já os caras sabia que ia ser assaltado. Eles apontaram assim, ó. Olha lá na rua de cima ali, ó. É aquela moto ali, ó. 2 ocupantes. Dali deu para visualizar que o de trás era calor, né? O pessoal tava só de camisa, tinha capacete, mas só camiseta. Então tava para ver que a cor da pele do piloto era pele branca e do garupa era pele escura. E fomos atrás. Sem perder a visão da moto, conseguimos chegar e aí descemos uma rua lá que dava de novo na Servidei Demarque, na Avenida Servidei Demarque. Quebramos a direita, o motorista perdeu o controle, o piloto perdeu o controle, o piloto da moto, desceram os dois e os dois meteram tiro na direção da viatura e foram alvejados. Caiu o garupa, caiu o piloto, peguei a arma do garupa, que estava caído, coloquei na cintura, falecido Campos, que era o meu terceiro homem, o segurança, banco de trás, ele saiu, foi lá, pegou a arma do piloto da moto, entregou para mim, eu também coloquei na cintura, as duas armas na cintura aqui. Olho para a direita, tinha um muro assim, bem rente à calçada. A calçada não era comprida, não. A calçada dava 3 passos no máximo de calçada, 2, 3 passos. Tinha um senhor parado assim, ó, como se fosse uma mureta, parado assim, ó. Aí eu olhei, falei, o senhor viu? Eu vi, pessoal abusado, né? Atira mesmo, não tá nem aí. Tira na polícia, assim, desse jeito. Eu falei assim, o senhor viu o que aconteceu aqui? Ele falou, vi tudo aqui, vi tudo. O senhor trabalhava 18 anos ali, 18 anos de segurança de uma loja de caminhão. Vendia caminhão. Que nem esse teu amigo ali, só de caminhão. Só vendia caminhão. Enfim, ocorrência, acionado DHPP, delegado do local. Naquela época lá teve uma ordem para que toda ocorrência de resistência tinha que chamar uma equipe do DHPP para ir lá no local e fazer o local. Preservei o local, preservar mesmo, com fita, assim, tudo certinho. Mandei socorrer as vítimas. Não tinha a resolução da SSP em vigor de esperar o SAMU socorrer. Socorreram. O horário das papeletas lá do médico lá, do horário que foi irradiado, que foi exatamente o momento que eu saí da pizzaria. Saiu da pizzaria no encalço, acompanhamento aí, moto vermelha, 2 ocupantes, desse jeito. Deu 3 e 5 minutos. 3 minutos para uma das vítimas, 5 minutos para outra das vítimas. 2 hospitais diferentes, cada um num hospital. Para o maior suporte médico para cada uma. O maior suporte possível. Para não chegar 2 vítimas num só hospital, né? E tem um médico só, o cara só atende uma, espera o outro e tal. Beleza. Foram todos os níveis de supervisão que você possa imaginar no local. Superior regional, major, que era o coordenador operacional do batalhão, comandante do batalhão, comandante CPA, corregedoria, não sei quem mais foi, mas todo mundo que podia. Alguma falha ali, qualquer falha que tivesse, eu teria sido preso em flagrante. Porque uma coisa, ó, vocês podem ter certeza, você que está ouvindo, denunciou o policial, né? Fez a denúncia, se fizer a denúncia bem feita, e o policial se equivocou na abordagem, foi truculento, agrediu, atirou. Se ele fez alguma coisa de errada, vocês podem ter certeza, quem estiver ouvindo aqui, deve ter muito civil ouvindo você agora. Não é só policial. Sim. Tem muito civil. A maioria é civil. A maioria é civil.
Você pode ter certeza. Eu não admito policial abusando de paisano, mas nunca admiti. Mas nunca neguei que eu não gosto de bandido. Isso daí. Aí, se você estiver ouvindo aqui, se algum desses milhares de seus seguidores, um deles for bandido, você desculpa, cara. Você tem que se fuder. Você tem que se fuder. Se você é cidadão de bem, você tem que saber o que ocorre do lado de cá. Você tem que saber o que ocorre do lado de cá. E se tem um policial que é folgado, o cara é vagabundo, o cara é agressivo, denuncie. Você pode ter certeza que ele vai responder. Vai ficar preso, vai ter que gastar dinheiro ou vai ser mandado embora da polícia. Mas, engraçado, comigo não aconteceu nada. Nada. Mas, meses depois, tá? 2 meses depois, aí vem uma testemunha e diz que ela estaria num posto de gasolina, que eu fui lá para rolar as testemunhas, eu anotei o nome de todo mundo, e essa testemunha diz que estava lá no posto de gasolina e que ouviu de lá, eu conversando, posto de gasolina a 40 metros do local. 40 metros. Falou, eu ouvi o branco lá, o cara branco, cabeça raspada, o mais fortinho, ele falou que ia matar o indivíduo negro. Ele falou que ouviu isso. Foi feita perícia no local depois e provou que não. Graças a essa testemunha, de uma hora para outra, a minha vida virou um verdadeiro inferno. Não tive prisão preventiva decretada, não fui preso em flagrante no dia, nada. Mas, meses depois, fui denunciado pelo Ministério Público. E aí começa aquele... É uma verdadeira via crucis, sabe? Você, não adianta, tudo que você fez na carreira, que você fez de bom, aquilo é apagado de uma hora para outra e você é verdadeiramente crucificado, né? Mesmo assim, muitos comandantes ainda, esse foi um deles, né? Tem vários, Coronel Vela, Coronel Alencar, muita gente assim, muitos amigos e que sempre estiveram ao meu lado, né? Mas você percebe que nos bastidores tem ali um ar de desaprovação. Puxa, mas a ocorrência, todo mundo foi lá. Então todo mundo é conivente? Todo mundo acobertou algo que eu fiz? Como é que foi? Ou por causa de uma única testemunha, a minha não vale. A minha do local, a 2 metros do local, né? Eu falei 2 a 3 passos, né? 2 metros do local, a minha testemunha não vale. Mas a testemunha que fala isso daí, aquela testemunha tem todo o peso do mundo. Eu não vou nem citar o nome dele, né? A testemunha lá, que era o vigilante lá da loja de caminhão, teve que sair fugido para o Nordeste. Para um local não sabido do Nordeste, porque foi ameaçado. Eles tiveram, a família dos dois rapazes, né? E eu posso falar claramente aqui hoje que eu sinto muito, né, pelas famílias, mas são 2 infratores armados, queriam roubar uma pizzaria e atiraram contra a minha viatura. Eu posso falar abertamente isso. É o que está lá nos autos. Leiam os autos, está lá, disponível. O processo não seguiu em sigilo de justiça. Mas essas famílias foram ajudadas pelo presidente, então presidente do CONDEP. E eu estou falando aqui de pessoas que representam uma instituição que deveria ser séria, né? Conselho de Defesa da Pessoa Humana. Sabia que meses depois dessa ocorrência, mais ou menos 6 ou 8 meses depois dessa ocorrência, 6 advogados desse CONDEP, eles foram condenados a penas variadas, todas superiores a 12 anos de prisão. Reclusão, tá? Conluio com o PCC. Isso daí é coisa que tá lá nos autos, mas eu não tenho uma Rede Globo para fazer a minha resposta. Posso ter um direito de resposta aqui? Não, não pode. É só o Snydercast dá o direito de resposta.
Só os outros podcasts que eu fui, Coração Cisa Bandeirante, Conexão Justiça, Pancada Seca. Agradeço a oportunidade de poder falar e dar essa versão. Essa versão não é a minha versão. Essa versão é a versão que está lá no papel, está em cada laudo, cada folhinha lá do processo. 1.500 folhas. Está lá. 6 advogados. O cara se presta a fazer 5 anos de direito e é advogado para fazer o quê? Ele se associa ao PCC e aí ele passa dados pessoais de policiais. Para quê? Para o pessoal do PCC ir lá e matar os policiais. Ou se não, ele instrui como você faz uma denúncia contra o policial militar, uma denúncia caluniosa. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona e é assim porque o fato que esses 6 advogados foram condenados. Essa mesma instituição que auxiliou as famílias dos 2 infratores, que eu troquei tiro, a prejudicar a minha vida inteira. Quem me defendeu no tribunal do júri foi o Vendramini. É o último capítulo desse livro aqui, ó. Porque apertei o gatilho. É o último capítulo. Conta como é que foi o desfecho no tribunal do júri. Porque no TJM, eu infelizmente perdi por 4-3, perdi a minha patente e depois de aposentado, eu tinha me aposentado em 2017 e a minha sentença do TJM saiu em 2018, aí eles retiram os meus proventos de aposentadoria. Ou seja, se eu fosse um latrocida, com carteira assinada, carteira de trabalho assinada, minha família, ela não ficaria desamparada. O governo, de alguma forma, auxilia esse infrator. Latrocida, eu estou falando, tá? Se eu fosse o cara lá que eu matei lá, que estuprou a criancinha, aquele cara lá, se eu tivesse prendido, ele tivesse uma carteira de trabalho, uma esposa e um filho, a família dele não estaria desamparada, ele receberia auxílio reclusão, Snyder. Sim. E o Saavedra, a instituição, o Estado, vira as costas, tira o salário de aposentado. E eu não estou vindo aqui, de novo, primeira coisa, para servir de exemplo a ninguém, para dar aula para ninguém e para pagar de vitimista. Não sou vitimista. Eu tenho vergonha na cara. Fui trabalhar, fui para cima, fui ser escritor para poder sustentar minha família. Então, eu não abandonei a rua para começar a escrever. Hoje eu tento trazer a rua para a escrita. Eu tento trazer a experiência de rua para o papel, para pesquisa científica de polícia, de ciências policiais. Porque nem mesmo isso, infelizmente, a gente é regido aí por institutos como o Sou da Paz, Ponte Jornalismo, Condep. Esse Ponte aí é o que Neve processou. USP. Te processou? Puxa, então vai ter que me processar também, porque infelizmente eu queria saber. Processou eu, em vez de processar o cara que tá falando um bagulho, processou eu, cara. Não, processa a mim. Porque vocês tinham que ter vergonha na cara, sabe do quê? Tá? E com respeito ao jornalismo aberto. Tenho respeito ao jornalismo aberto. Mas vocês ensinam lá no site de vocês como filmar qualquer ação policial, como pegar o número da viatura para saber batalhão, companhia, ou a placa, qual que é a graduação do policial para poder denunciá-lo. Eu estimulo isso. Mas ensina também como é que você pega um bandido que está lá aterrorizando na sua área, fala para o paisano fazer isso. Faz essa prestação de serviço também
Não bate só de um lado, não. Isso aí é muita falta de caráter. Isso aí é falta de vergonha na porra da cara. Entendeu? Vocês fazem isso. Vocês só procuram somente prejudicar o policial. Então aciona judicialmente a mim. Já não tenho salário mesmo, vocês não vão conseguir tirar nada de mim. Então ensinem o civil a denunciar o traficante que está vendendo droga lá na porta da escola. Ensina como é que faz, como que você tira a foto do traficante, pega as características dele, horários que ele atua lá para comercializar o entorpecente. Façam isso, entendeu? Prosseguindo aí, Neve USP, e eu tô dizendo que o trabalho desse Instituto Sou da Paz, Neve USP, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, palmas para vocês, porque vocês tiveram a coragem de escrever sobre polícia, escrever sobre segurança pública. Eu sou especialista, tá? Sou especialista no papel e na rua, na prática. Eu sou especialista em segurança pública. Debato com vocês qualquer coisa, principalmente taxa. Principalmente taxa por 100 mil habitantes, eu desafio vocês. Nossa, São Paulo, 6,6 de homicídio. Vocês sabem a taxa de homicídio de policiais em São Paulo? Não sabem? Eu sei. Você sabe qual é? 32. É maior que 6, né? 32 é maior que a média brasileira. 32. Estou falando de polícia militar, tá? Juntar a civil dá um pouquinho mais. 32 por 100 mil habitantes. Dados de 2025. Tá bom? Se pegar a média brasileira, que é 20, eu falei que era 20 no início do seu podcast, tá uma vez acima da média, quase uma vez, né? Meia vez acima da média brasileira. Tá 30, né? Então façam isso. É uma prestação de serviço equilibrada. Aí beleza, tá ótimo. A gente luta contra o crime e também a gente luta contra o abuso policial. Aí fica no mesmo patamar. Enquanto pesar só um lado, não adianta. Sim. Irmão, e aí? E a Vendramini entra nessa? Entra nessa e vai e faz a minha primeira defesa lá. Aí acabou o TJM, fui condenado por 4-3 no TJM. Aí vou para disputa criminal, tribunal do júri, duplo homicídio com 3 qualificadoras. O juiz tira 2, de plano. Ele tira 2 das qualificadoras. Só deixa uma delas lá, superioridade numérica. E aí isso daí foi uma surpresa pro Vendramini. Falou, caraca, mas isso aí não é comum. O juiz de plano ali no documento que ele acata a denúncia do MP, né? E aí me manda para a júri, ele faz a pronúncia, né? Primeiro é a denúncia, sim, MP, a pronúncia do juiz. Aí eu vou para o júri, marca um primeiro júri. Eu posso contar, não tem problema, tá lá, é um plenário aberto, portas abertas, sabe, publicidade do ato. Então é isso, né? O júri não foi a portas fechadas. Eu já vou direto porque a gente já falou quase 3 horas, o pessoal tá cansado. O Vendramini, o Renato, ele começou, ele foi para cima do promotor, mas quase que ele dá uma porrada na cara do promotor. Isso que eu tô falando aconteceu lá. Ele falou, acho que ele comentou disso daí. Porra, aqui. O Vendramini pegou, o Vendramini é grandão, né? Ele pegou o promotor assim, ó, pelas costas, ele encoxou o promotor assim, levantou assim, ó, e ele ficou com as perninhas assim, andando, parecia um desenho, cara. Eu levantei e falei, pô, pelo amor de Deus, tal, juiz também, não, senta aí, por favor. Pô, que palhaçada é essa, pô? Tentando pegar uma foto do Vendramini aqui, mano. Puta de um cara, 600 júri, né, uma coisa, acho que 600, ou uma coisa assim. Parece que a gente combina, né, porque eu tenho uma consultoria aí metodológica de obra científica mais ou menos nessa faixa, 600, 650. E aí, primeiro júri, fui absolvido. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Só que era uma promotora que queria me foder.
E aí apelaram, fui para júri de novo. Segundo júri, puta, eu não sei se eu conto um negócio ou não, se bem que tá no papel, né? Eu não vou contar. Aí, ó. Eu não vou contar. Se quiser, leia um livro. Ó, aí, Esse ó, bravo aqui, ó. aí, ó. Esse é o O Camarão! Um abraço Camarão. aí pro Camarão, brabo! Isso aí é uma lenda do tribunal do júri. Esse é, irmão, esse é. E aí partimos pro segundo júri. Mas você falou Eu que ia não contar tinha- uma coisa que não vai contar. Não vou contar. Snyder, você vai ficar bravo comigo. Não fico não. Puta Irmão, que pariu. É assim, se for Não, mas na prejudicar, moral, eu não vou quero. dar o spoiler. Não, só dá spoiler, não precisa falar o que é. Se for prejudicar, irmão, já quieto. Quiseram armar pra mim com as testemunhas do júri. Com as testemunhas, sabe os jurados? Testemunha não, jurados. Escolhem lá 7 jurados, não é isso? Sim. Ou seja, se dá 4-0, já para ali, né? Quem chega a 4 primeiro, já para. Pode dar 4-1, 4-2, 4-3. E aí, ventilou o seguinte, olha, 3 jurados ali já tá certo de condenar o Saavedra. Puta que eu pariu, cancelou o segundo júri. É isso que aconteceu. Caralho. Ventilaram isso daí. E aí foi cancelado e remarcado um júri. E aí fizeram esse segundo júri, esse terceiro júri, né? Mas não teve final, o segundo júri foi dissolvido ali, deu briga. Foi um bafafá mesmo. E aí teve o terceiro. No terceiro, estava um terceiro promotor. Olha só, foram 3 promotores diferentes. Esse terceiro promotor, ele falou assim, para resumir toda a história. A primeira absolvição do réu aqui, eu só quero deixar claro, porque eu tenho que agir com lisura aqui no meu trabalho. A primeira absolvição do réu, a apelação foi argumentada pelo fato de que a absolvição foi contrária à prova dos autos. E eu, como atuante do Ministério Público, promotor de justiça, eu não posso mentir. Eu tenho que falar a verdade. A absolvição dele não foi contrária à prova dos autos. Os autos têm provas favoráveis ao réu de que ele é inocente. Aí, realmente, isso daí foi tipo um tiro de misericórdia. Venci mais uma vez, fui absolvido mais uma vez, porque o próprio promotor reconheceu que eu não deveria ter sido mais uma vez levado a júri. E graças a isso aí, hoje eu pelo menos, né, perdi minha patente e meu salário, luto pelo retorno deles, porque é meu direito agora, eu provei que foi uma ocorrência legítima, concorda? Uhum. Então agora teria que ter um efeito ex tunc, né? Desde o início lá, ex tunc. E é isso daí que eu estou lutando com outro advogado, não é o Vendramini, mas é um outro grupo de advogados aí bem conhecidos, né? Ribas? Não, Eliezer Pereira Martins. Puta de um cara, se puder trazer aqui, mas é uma entrevista aqui altamente técnica. O cara, ele faz defesa oral, argumentação oral, o cara tem formação no exterior, de doutorado, fudido. E é ele que está lutando por um direito meu. Isso não é vitimismo, não é revanchismo. Não, mas você precisa, é um irmão, direito foi provado, né? Uma ocorrência legítima, uma ocorrência que veio uma testemunha do nada, né? Tipo, mano, um exemplo, você não é que nem o caso do Pimentel, né? Que tem uma quadrilha ali por trás, que tem uma coisa ali. Não, você recebeu os caras te parou, os 2 caras ali, tava armado, acabou, resistência, chão. Mano, uma ocorrência normal, pelo que você está contando aqui, né? Exato, e o que está no papel lá, né? Uma ocorrência normal. O cara ia assaltar, sim. O cara da pizzaria ficou feliz, falou, caralho, a gente ia tomar no lombo que esse assalto. O cara testemunha na frente, mais 5 testemunhas que os caras iam roubar. E aí me vem alguém... E mais os caras do próprio posto de gasolina que falaram, olha... Quem falou que podia ver ou ouvir daqui, não dava nem para ver e nem para ouvir o capitão falando lá com
Não dava. A gente só ouviu disparos de arma. Só. Não tinha visão, não tinha como. Então, mas mesmo assim, foi provado, foi inocentado. Por que a polícia não volta? Que nem o caso a gente vai falar, vamos finalizar falando desse caso, que eu quero saber a sua opinião disso daí. Tá. Por que a polícia já não chega lá e fala, ó, devolve aí o do cara? Erramos. Erraram. O cara trabalhou a vida inteira na polícia. Ele foi pego roubando? Ele é bandido? Ele é ladrão? Foi acusado? Foi inocentado? Então não foi ele. Então essa justiça não serve pra porra nenhuma. Caralho, se eu chego lá, cometo um crime, falam que eu cometo um crime. Sim. Aí chega lá, não cometeu não, mano. Fica tudo bem assim, então? Irmão, desculpa aí, tá? Ó, desculpa aí, a gente errou. Exatamente. Você se arrombou, gastou dinheiro com advogado, mas vai na paz. Vai na paz? Como vai na paz, caralho? Cadê o tempo que eu perdi? Cadê o dinheiro que eu paguei advogado? Exatamente. Cadê a minha aposentadoria? Irmão, era pra polícia chegar, trazer você aqui e falar, irmão, vai lá, bota a farda lá. Dia 20 a gente quer você aqui que a gente vai fazer uma comemoração aí por você, vamos te dar uma medalha, vamos te recompor e você vai voltar a receber seu salário aí, tudo bonitinho, porque erraram com você, você vai receber uma indenização. Se fosse um país sério, você ia receber uma indenização. Puta. Você ia voltar e ia ser tratado como herói, porque combateu o crime, evitou uma pizzaria, nessa pizzaria esses dois podiam ir lá, matar todo mundo que tava lá dentro. Ah, Danilo, isso não acontece meu pau que não acontece. Não acontece, é meu peru que não acontece. Pega aí um monte, pega aí e joga no Google, ocorrência, bandidos invadem pizzaria e mata o dono da pizzaria, e mata o pizzaiolo, e mata a mulher, todo dia, mata todo mundo, todo dia o cara entra num salão de cabeleireiro, mata a mulher. Ah, mas isso é porque, isso é o caralho, porra, mano, é tão difícil, o cara foi mandado embora por uma ocorrência. Ah, foi legal, não foi? Mano, eu não entendo isso. A polícia manda embora sem saber se é ou não é. Aí chega lá, prova que não é. Ah, não, mas você se envolveu. Aí ninguém vai mais querer ser policial nessa porra, mano. Como você vai explicar pra um cara, um moleque, que o sonho dele é ser policial, que se ele trombar dois vagabundos na rua, armado, e ele for lá e sapecar os dois, que é isso que a polícia faz, tá armado, apontou a arma, tá correndo um perigo, sapeca, irmão, não é na perna, é no peito, é na cabeça, e zera os dois e tá tudo lindo, medalha. O governador tem que chegar e falar, ó, cabo soldado aí evitou um assalto, olha que diferença, mano, olha que lindo ia ser, policial aí, ó, parabéns. Estamos aqui com o Saavedra e o companheiro dele que evitaram um assalto, que dois bandidos iam assaltar, os dois armados. Os policiais foram lá, revidaram, dois bandidos mortos, bela ocorrência, irmão. Vem cá, toma aqui essa medalha, parabéns, aparece na TV na foto com o governador, é nóis, irmão, continua o seu trabalho. Aí não. Aí a polícia vai lá, manda embora. Fala, vai lá, filho, te vira porque uma mulher, uma testemunha falou, te vira. Aí você, no cu, vem advogado, 30 mil, 50 mil, 100 mil, provei, não fui eu. E agora? Cadê? Aí vocês estão de tiração, né, mano? Aí vocês vêm falar pra mim que dá pra ser policial, mano. Aí vocês vêm falar pra mim, o policial não aborda mais por quê? Policial não vai mais atrás de nós, por quê? Policial não atira mais por quê? É medo? Não é medo, irmão. Esse cara que é polícia, ele entra lá, ele se arromba, ele estuda, ele faz academia, ele aprende com os mais velhos, ele deixa a família em casa. Mano, você imagina você ser mulher, irmão, de um policial. O cara sai de manhã ou à noite e fala, tchau, amor, vai lá. E aí você fica em casa falando, será que vai voltar? Será que ele vai trombar dois bandidos na rua, vai matar os dois bandidos, vai sair vivo? E se ele sair vivo, vai ter alguém que vai falar alguma merda, que viu alguma coisa, e a gente vai ter que pegar empréstimo pra pagar pro resto da vida, um advogado, pra ele não ficar preso. Aí a polícia vai, manda ele embora, a gente vai ter que pagar o empréstimo a vida inteira e ele não tem mais salário agora. Porra, mano. Você fala com a emoção vindo lá da alma, aí né? Aí você tem que encher meu pau de beijo, mano. Se não tem ninguém que fala isso, eu vou falar. 6 anos de podcast, irmão. E é diferente. Nem tô falando de antigão.
de 6 anos pra cá, mudou. Eu não posso hoje chamar um polícia que tá na ativa agora aí, ó, que trabalha na Rocan, chamar o cara aqui, eu não posso chamar. Porque o cara, às vezes, ele nem pode nem ter mais. Se ele for contar a história, ele vai contar de 4, 5 anos atrás. Que se eu falar agora, eu falo, agora, irmão, vixe, agora, irmão. Agora é câmera no peito, e não atiro mais em ninguém. Agora olha as câmeras dos policiais norte-americanos, tá? Olha lá a câmera de policial norte-americano. O cara vindo com estilete pra cima do cara, o cara toma 10, 15 tiros. E o policial vai lá, recarga a tática e fica lá pronto pra mais tiros. Mas nem adianta, irmão, nem adianta a gente comparar Estados Unidos, porque é outro mundo, é outra realidade. Os caras lá, parece que os caras lá são da Terra e a gente é ET. Porque é diferente, é outro mundo, é outra realidade, é absurdo, então não dá nem pra comparar que lá é aqui. O Brasil, mano, é uma zona, mano. Você pega, eu vi ontem a notícia, 3 arrombados me invadem um condomínio, 3 moleque, filhinho de papai. Você olha na cara dos moleques e fala, essa porra não é bandido. É Enzo, 3 Enzo, com uma chave de fenda desse tamanho, estoura um condomínio, entra no prédio, começa a achar as coisas, a polícia chega. E, mano, pasmem, os 3 presos. Aí na reportagem tá assim, os policiais conduziram os 3 à delegacia, 1 ficou preso e 2 foi liberado. 2 foi liberado por quê, desgraçado? Por que você me libera 3 demônios, mano, que tá dentro de um condomínio, que pode pegar alguém lá? Ah, não pegou porque a polícia chegou, malandro. Se a polícia chegou, prende os 3, mano. Ah, 1 é menor. Foda-se, caralho. É FEBEM, mano. É 1 pra FEBEM e 2 vai preso, mano. Por quê? Porque você invadiu um prédio, você botou a vida de 20 famílias em risco, não roubou nada, a polícia chegou. Malandro, eu moro em prédio hoje, mas eu tô armado. Se um maluco desse entra no prédio e chega a mensagem lá, tem gente no prédio, mano, eu vou doido com a minha arma até esses caras, eu vou matar os 3, mano. E como? Aí você pega uma pessoa, ela tá vendo lá a notícia, lá a tiazinha, fala, ué, filho, os 3 bandidos, 1 tá preso e os 2 foi solto por quê, filho? Aí você fala, avó.